Paz do Senhor, igreja. Amém. De pés como estamos, nós vamos aproveitar aí que os irmãos já estão de pés. Abram as vossas Bíblias, Isaías, capítulo de número 7, versículo de número 14. Creio eu que todos já sentiram a presença do Senhor nesta noite. Creio eu que o Senhor Deus se faz presente neste templo, nesta casa, e o Espírito Santo de Deus habita na vida de cada um de vocês. Eu creio que todos já puderam sentir a sua presença nesta noite. E se você está aqui, é porque você foi agraciado, você foi contemplado com fôlego de vida, desde o momento que você acordou. E por isso você pode adorar a Deus, engrandecer o seu nome, porque Deus é o Deus que tem nos sustentado. E por isso estamos aqui na noite deste dia, para engrandecer o seu nome. Todos acharam, amém? Isaías 7, o verso número 14, vai nos dizer o seguinte: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e será o seu nome Emanuel. Você que está com a sua Bíblia em Isaías, passe à frente mais dois capítulos, capítulo de número 9, verso de número 6, está bem fácil de você localizar. Logo a seguir, Isaías 9, 6. Creio eu que todos já acharam. Vai nos dizer assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Ainda abra a sua Bíblia lá no livro de Marcos 15, Marcos 15, o versículo de número 37. Um versículo completa esta profecia de Isaías. Então nós estaremos ministrando a palavra mediante esses 3 versículos que nós estaremos lendo nesta noite. Marcos 15, 37, está aí na tela, diz assim: e Jesus, dando um grande brado, ou seja, um grande grito, expirou, ou seja, morreu. Amém? Pode tomar os vossos assentos, glorificando ao nome do Senhor nosso Deus. Nós pedimos que você preste bastante atenção neste momento. Esqueça o seu celular, esqueça o que tens para fazer o dia de amanhã, esqueça os problemas vividos no decorrer desta semana, as dificuldades, talvez as desilusões, as decepções. Esqueça, concentre-se na palavra que Deus preparou para o teu coração nesta noite. Nós sabemos que Isaías, dentre alguns profetas, profetizaram a vinda do Messias. Nós temos João Batista, nós temos Daniel, nós temos Ezequiel, nós temos Jeremias, nós temos Zacarias, nós temos Miqueias, nós temos aí diversos profetas que profetizaram a vinda do Messias. Para que vocês entendam, Isaías está profetizando sobre a vinda do Messias, sobre a vinda do Salvador, sobre a vinda daquele que o nome seria maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Ele está profetizando ali por volta de 700 anos antes que esse fato ocorresse. Então notem que esta profecia não se cumpriu 2, 3 dias depois, 1 mês ou 10 anos. Nós estamos falando de um tempo de aproximadamente 700 anos. E nós vemos que no decorrer do livro de Isaías, por exemplo, entre as profecias de Isaías 25:8, ainda diz que ele aniquilará a morte para sempre,
E isto verdadeiramente se cumpriu, tanto o nascimento como a morte de Jesus, aniquilando a morte do ser humano para sempre, nos dando o direito da vida eterna. Ainda no livro de Isaías, se nós lermos o livro de Isaías por inteiro, nós vamos ver que muitas coisas Isaías falou sobre o nosso Jesus. Isaías, por exemplo, falou que ele seria experimentado no trabalho. O Messias, o rei dos judeus prometido, ele seria um homem experimentado no trabalho, e foi. Este homem levaria sobre ele as nossas enfermidades e as nossas dores, e isto de fato aconteceu. Este homem foi ferido por nossas transgressões, e isto de fato também ocorreu. Ele foi moído pelas minhas e pelas suas iniquidades, pelos nossos pecados. Nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Jesus Cristo, aquele que morreu por mim e por você, ele intercedeu por nós ali na cruz. Se nós pegarmos como base os 2 primeiros versículos, ou os 2 primeiros versos ali de Isaías, nós vamos estar falando de nascimento, de uma profecia vindoura sobre nascimento. E o terceiro que nós lemos em Marcos, nós vamos estar falando da morte deste que havia sido profetizado o seu nascimento. Então nós temos aqui 2 fatos em comum: o nascimento e a morte. Nós sabemos que todo nascimento, toda criança quando nasce, creio eu que talvez 100%, nós que aqui estamos, quando nascemos, nós choramos. Aquele que não chorou ao sair, ao primeiro fôlego de vida, como de costume, o médico vai lá dar um tapinha na bunda da criança, para que a criança, o seu pulmão, venha ali receber aquele fôlego de vida, o ar, e ele venha chorar. E este choro é acompanhado muitas vezes pela mãe, pelo pai, por um avô, por uma avó. Então nós sabemos que todos nós, quando nascemos, causamos o choro, nós mesmos, o nosso ou daqueles que nos rodeiam. E é interessante que naquele momento inicia-se o ciclo de uma vida, inicia-se o ciclo de um ser vivente. Aqui nós estamos falando do ser humano, da raça humana, mas também nós podemos chegar a uma seguinte conclusão: que no momento que eu e você, que nós, a raça humana, viermos a morrer, um fato que ninguém gosta de falar, ninguém gosta de comentar, é uma palavra sofrida, mas na morte de cada um de nós que aqui estamos, obreiros, a nave da igreja, também haverá o choro de alguém, seja o pai, seja uma mãe, seja um filho, seja uma filha. Também a morte causará o choro de alguém. Vejam que são 2 fatos diferentes. O início, o ciclo de uma vida, dá-se o início a choros, e o término da vida de cada um de nós também, com toda certeza, vai finalizar com o choro, com as lágrimas de todos nós. Isto é fato, não tem como fugir disso. Se nós pegarmos a raça humana, nascidos entre 120 anos, 130, vou dizer com 150 anos, que aí eu não tenho medo de errar, todos que nasceram há 150 anos atrás, todos vieram morrer, todos, mas apenas um, apenas o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, apenas um ressuscitou, apenas um está à destra de Deus o Pai, intercedendo por mim e por você. Apenas um teve o privilégio de ressuscitar, para que hoje eu e você possamos estar aqui ouvindo esta palavra. É interessante como o choro, como o nascimento, como a morte causa fatos diferentes, mas interligados entre si. É interessante quando nós nos colocamos na presença de Deus. Muitas vezes choramos porque recebemos alguma notícia ruim,
alguma decepção. E eu creio que aqui na igreja, nesta noite, talvez nesta semana, alguns de nós ou muitos de nós sofreram decepções, tiveram notícias ruins, talvez lágrimas correram dos nossos olhos, no escondido, no nosso quarto, no nosso trabalho. Por algum momento, lágrimas brotaram do teu rosto ou do teu coração. Mas Jesus, ali em Mateus 5:4, Ele vai dizer assim: bem-aventurados os que choram, pois estes serão consolados. Aleluias. Porque nós temos alguém, nós temos um que está à destra de Deus Pai, intercedendo por mim e intercedendo por você. Aleluias. Dentro da Bíblia Sagrada nós vamos encontrar pessoas chorando. Livro de Samuel nós vamos encontrar Ana, alguém que passava por ali, a viu achando que ela estava embriagada, porque ela somente conseguia soluçar, porque as lágrimas banhavam seu rosto. Vamos encontrar uma mulher encontrando a Jesus e regando os pés do mestre com lágrimas, depois enxugando seus pés com seus próprios cabelos, e depois banhando os pés de Jesus com perfume. Isto é sinal da verdadeira adoração. Encontramos Pedro chorando. Encontramos Jesus quando chega, após 3 dias Lázaro ter morrido, as irmãs em pranto, a comunidade talvez todos chorando, porque amavam a Lázaro. Jesus se comove de íntima compaixão, e a Bíblia vai nos dizer que Jesus também chorou. Aleluias. Você tem chorado por algo? Alguém tem te decepcionado? Aleluias. Talvez algo que você tem buscado da parte de Deus e a resposta ainda não veio. O Espírito Santo de Deus fala ao coração de cada um, porque todos nós temos algo esperando de Deus. Todos nós buscamos a face do Senhor. Todos nós buscamos a presença de Deus. E muitas vezes choramos às escondidas. Muitas vezes não temos com quem conversar. Muitas vezes pessoas com depressão, trancada nos quartos, não conseguem se abrir, não conseguem falar com pais, não conseguem falar com mães, e os seus corações estão cheios de lágrimas, porque não tem o socorro, não tem com quem conversar. Mas eu quero dizer nesta noite, Apocalipse 21:4, vai nos dizer que Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, e nem dor. Não é o Paulo que está dizendo, não é o irmão Paulo que está pregando ou ministrando, mas Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor e nem dor. Aleluias. Mas nós estamos aqui para falar do nascimento de Cristo, do nascimento de Jesus. Se você pegar a tua Bíblia, Mateus 1º capítulo, Lucas o 3º capítulo, você vai encontrar a genealogia de Jesus. Todos nós ouvimos aquela velha frase: Deus de Abraão, Isaque e Jacó. E é exatamente esta genealogia que começa a falar de Cristo. Aí nós vamos encontrar muitos. Você pode depois na tua casa buscar Mateus 1 e Lucas 3. Você vai ver essa genealogia. Vai passar por Raabe, Jessé, Davi, Josafá, Salomão, Ezequias, até nós chegarmos a José e Maria. Até nós chegarmos àquela profecia de 700 anos atrás, aproximadamente, onde viria o Salvador do mundo, nasceria aquele que livraria todo o povo da morte eterna, e estaríamos aquele que o aceitasse, predestinados à salvação eterna.
Glória seja dada ao nome do Senhor. O interessante, são dois fatos que eu, esta semana, olhando a Bíblia, estudando a Bíblia, nós encontramos. Em Lucas 1:19, nós vamos encontrar também profetizado o nascimento de João Batista. E se você olhar aí em Lucas 1:19, você vai ver como se deu o nascimento de João Batista. Um dia Deus chama o anjo Gabriel. Anjo Gabriel, estou aqui simbolizando, vem cá, desce lá para o meu céu, desce lá na terra, no servo Zacarias, Isabel, que a Bíblia vai dizer que estes dois eram justos diante dos olhos do Senhor. Olha os fatos interessantes, preste atenção. Vá lá e fala para eles, que mesmo eles sendo velhos, eles terão um filho, e este filho diga a eles para colocar o nome de João. Isso foi ordem específica de Deus. Aí você olha a tua Bíblia logo após, eu disse Lucas 1:19, Lucas 1:26, o nascimento de Jesus, em torno de 3 a 6 meses depois, e nós sabemos que João Batista e Jesus tinham mais ou menos a mesma idade. Deus volta, Gabriel, vem cá de novo Gabriel, vem cá anjo Gabriel, desce na terra novamente. Lá você vai encontrar uma moça ainda jovem. Não sei se vocês sabem, mas Maria provavelmente, quando deu a luz a Jesus, ela era bem jovenzinha, ninguém sabe a idade exata, mas talvez aí dos 12, 14, 15, 16 anos, ela era jovem, porque o costume judeu, o costume judaico, era prometida logo na adolescência, já havia uma promessa dela se casar. Então o anjo Gabriel desce até Maria, ainda despojada, não havia contraído matrimônio com José, e Deus dá a ordem para Gabriel: vá lá e fale para ela que dela nascerá o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que libertará o meu povo, aquele que estará brigando, aquele que estará falando e pregando a palavra de Deus sobre a face da terra e levando a salvação a todos. Mas notem que José e Maria foram agraciados porque eram justos perante Deus. Notem que Zacarias e Isabel foram agraciadas porque eram justos perante o nosso Deus. Vejam que Deus faz as escolhas perfeitas. Deus escolhe abençoar aqueles que estão servindo verdadeiramente a Deus, aqueles que servem com amor, com carinho, aqueles que não estão na casa do Pai somente, vou aqui, nos perdoem, tirando somente o domingo à noite, meia hora, 1 hora ou 2 horas, para cumprir a sua obrigação. Eu me torno até repetitivo, porque em todas as minhas mensagens eu acabo falando isto. E não é só o Parque Alvorada, não é só na igreja das Assembleias de Deus, de Presidente Prudente, isso está acontecendo em todas as igrejas. As pessoas perderam o desejo de estar na casa do Senhor, na casa de Deus, o adorando verdadeiramente. E Deus escolhe somente aqueles que são justos, retos e estão diante de Deus fazendo a sua vontade. Aleluias. É momento de cada um de nós baixar os nossos olhos, talvez olhar acima ou olhar para o chão, nos concentrar que maneira nós temos vivido, o que nós temos feito, o que nós temos falado, ou o que nós estamos fazendo para verdadeiramente agradar a Deus. Se você fosse Deus, se tivesse que dar uma nota para ti mesmo hoje, a adoração que você tem prestado a Deus, os teus passos sobre a face desta terra, que nota tu daria para você mesmo? O teu caráter, a tua idoneidade, a tua adoração verdadeira, o teu respeito para com teu pai, para com a tua mãe e para com os teus filhos. É momento da igreja voltar a Deus. É momento da igreja enxergar verdadeiramente o sacrifício da cruz do Calvário. Nós vamos chegar lá.
Aleluias. Esta é a noite que o Espírito Santo de Deus fala com cada um de nós. Notem que João Batista, ele nasce, está na Judeia, distante da Galileia, onde Jesus vai estar ali pregando o seu ministério, cerca de 150 a 200 quilômetros. João Batista é aquele que nasce, a adolescência dele pouco se fala, mas ele vai aparecer depois de 25 a 30 anos, a voz clamando no deserto e anunciando a vinda do Messias. Já Jesus nós vamos encontrar dentro da Bíblia Sagrada, a sua primeira aparição ali aos 12 anos, quando seus pais vão para Jerusalém no templo, que todos os anos eles iam comemorar a Páscoa judaica. Seus pais então levam a Jesus até Jerusalém, e a Bíblia vai nos contar que os seus pais descuidam de Jesus, estão retornando para a sua casa e percebem que Jesus não está com eles. Eles retornam, encontram Jesus dentro do templo, ali ministrando para os sacerdotes, ministrando para os maiorais, e todos, Lucas vai nos contar que todos estão atônitos, todos estão vidrados, todos estão com seus olhos fixados em Jesus, porque tamanha era a sabedoria daquela criança com 12 anos. Aleluias. E o ministério de ambos, João Batista, é anunciar o precursor, aquele que viria para salvar a humanidade. Enquanto que Jesus vai aparecer próximos aos 30 anos, anunciando que o Rei dos Reis já veio, e anunciando a sua própria pessoa. Aquilo para os maiorais daquela época, o reboliço que há, porque ali havia duas pessoas, um pregando a vinda do Messias, do Rei dos Judeus, e o outro já se intitulando que ele já veio e já estava entre a população. Nós sabemos que João Batista morre degolado por Herodes, mas antes disso Jesus, com 30 anos de idade, ele vai até João Batista e pede para ser batizado por João Batista. E aí nós vemos João Batista agora morto, Jesus com o seu ministério já iniciado aos 30 anos de idade, ele vai ter 3 anos de seu ministério sobre a face desta terra. Agora Jesus forma a sua equipe, intitula os seus 12 discípulos, e aí começa o ministério. Nós vamos para o Sermão do Monte, nós vamos para as parábolas de Jesus, nós vamos para os milagres que Jesus fez no decorrer dos seus 3 anos, caminhando sobre a face desta terra. E aí nós vamos lá, analisando os livros de Marcos, Lucas, Mateus, João. Nós já vamos lá para o final dos livros. Nós vamos vendo um Jesus anunciando, convidando os seus discípulos para a última ceia. Jesus já cumpriu o seu ministério, o tempo não nos dá tempo para contar tudo o que aconteceu nesses 3 anos. Então nós vamos para já o final, onde Jesus está ali junto com seus discípulos, e ali, Jesus reunido na ceia, ele começa a falar: aquele que há de me trair, está à mesa comigo. Jesus sabia que muito em breve, que logo depois, ele sofreria tamanha tortura, ele sofreria tamanha agressão, ele sofreria algo que eu creio que qualquer um de nós talvez não teríamos suportado chegar até a cruz do Calvário. Aleluias. Jesus celebra a ceia, ele convida os seus discípulos, chama Pedro, chama os seus discípulos, conta-lhes o que está para acontecer, que muito em breve ele será levado, será torturado. Pedro ouve isto, fica indignado: mestre,
eu nunca te abandonarei. Jesus fixa os olhos nele, todos aqui já conhecem, e vai dizer que antes que o galo cante, 3 vezes me negará. E isto aconteceu, isto foi fato. Jesus então se levanta, chama Pedro, Tiago e João e mais os discípulos, e vai para o monte, para o Getsêmani, ali buscar a Deus, porque ele sente que o seu momento é chegado. Ele sente, a Bíblia vai nos dizer que a sua alma está agoniada até a morte. Pensem bem, já de noite, o Senhor se distancia um pouco, deixa os seus discípulos, pede para que eles fiquem orando, mas o cansaço, com o cansaço eles não conseguem. Então Jesus se afasta um pouquinho. Vamos aqui imaginar com aquele orvalho, à noite, aquela brisa fria, o Senhor coloca o seu rosto no chão agoniado. Jesus sabe que naquele momento ele tem que tirar toda a parte espiritual e ser homem 100% para que se cumpra aquilo que foi falado na profecia. Agora Jesus está ali com o seu rosto no chão. Nós podemos contemplar que dos altos céus, anjo Gabriel, serafins, querubins, todos olhando e não tem o que fazer, vendo o mestre, vendo aqueles que outrora eles adoravam no céu, vendo passar sendo mutilado, estando ali sofrido, e ele sabendo que nos 3 anos do seu ministério, que ele não podia jamais parar naquele momento. Então a sua oração que ele faz ao Pai, naquele momento, vocês sabem, já foi pregado aqui inúmeras vezes, vai dizer que o seu corpo, os seus poros dos pelos, saíam gotas de sangue do seu corpo. Eu quero que você imagine o sofrimento de Cristo por mim e por você. E Jesus ali com o rosto em terra, ele fala assim: Pai, se possível for, passa de mim este cálice. A guerra espiritual travada, Deus e os seus anjos nada podem fazer para socorrer. E Jesus completa: mas não faça a minha vontade, faça a tua vontade. E ele não fez esta oração uma vez só, não. Você vai encontrar aí na tua Bíblia, na tua palavra, na palavra de Deus, vai encontrar que ele fez esta oração por 3 vezes. Pai, se possível for, passa de mim este cálice. Imagine a guerra espiritual, os anjos, o Deus olhando para aquela cena de um lado, os demônios de outro, o diabo falando ao seu ouvido: larga disso, para com isso, você veio para os seus e os seus irão te rejeitar, os teus discípulos te abandonarão, os teus discípulos vão de te negar, esquece tudo isso. E Jesus sabia que aquele era o momento crucial, que ele como homem, ele teria que aceitar, para que hoje todos nós desfrutássemos da sua presença, da presença do Espírito Santo. E Jesus suportou toda essa dor por mim e por você. Jesus suportou tudo isto por mim e por você. Quantas vezes você tem suplicado ao Pai para que faça algo por sua vida? Quantas vezes nós olhamos para o céu e falamos: Pai, até quando tu vais ficar calado e tu não vais falar comigo? Quantas vezes clamamos em silêncio a Deus e falamos: mas faça a tua vontade, não a minha. Se você olhar a tua Bíblia, Lucas 22, 43, Lucas 22, 43, a agonia de Jesus era tão grande,
que vai dizer assim: apareceu-lhe um anjo do céu que o fortalecia. A agonia de Jesus era tão grande que o Pai envia alguém para confortar a Jesus. A Bíblia não fala o que foi dito, a Bíblia não fala o que aquele anjo que apareceu para Jesus disse. A Bíblia não nos diz. Também a Bíblia não nos diz quem foi o anjo escolhido para chegar com esta mensagem até Jesus naquele momento de dor. Ou que mensagem teria trazido o anjo para Jesus para fortalecê-lo naquele momento. Quantas vezes Deus deu ordem para que um anjo viesse até mim, até você, trazer uma resposta. Quantas vezes Deus deu ordem ao anjo para que viesse nos trazer livramento de morte, muitas vezes, e você nem se deu conta. Nós nem percebemos, mas sempre há um anjo do Senhor nos vigiando, nos guardando. Aleluias. Todo o céu ouvira aquela oração de Jesus. Todo o céu ouvira e viu aquela oração que Jesus disse: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Aleluias. Jesus nos amou de tal maneira que Ele suportou tudo isto por mim e por você. Eu creio que nesta noite o Espírito Santo fala ao coração de cada um de nós que há necessidade de algumas mudanças em nossas vidas, que precisamos melhorar diante de Deus, precisamos valorizar o sofrimento que Cristo teve ali. Mas isso foi só o início das dores, porque logo após esse fato, Ele retorna para os seus discípulos, os guardas já chegam, ali está o traidor, aquele que veria trair o mestre, o beija como um sinal de quem seria, e aí então começa os açoites. Nós vamos ver que vai começar a zombaria, cuspiram no mestre, colocaram uma coroa de espinhos na cabeça do nosso Jesus. Alguns historiadores dizem que colocaram ele e surraram ele com a borracha tal, batendo em seguidas vezes em forma de cruz ou em forma de X, e que a sua carne ficou exposta de tal maneira, uma dor insuportável. Tanto é que para carregar a sua cruz até o Gólgota, até o Calvário, precisou chamar alguém para auxiliá-lo, porque ele não suportava mais tamanha dor, tanta dor física, quanto a dor maior, que era a zombaria que ele sofreu. Jesus então chega até o Gólgota, ali ele erguido na cruz, no meio de dois ladrões, é colocado um título sobre sua cabeça, escrito: este é Jesus, o Rei dos Judeus. E esta é toda a narrativa da profecia que nós lemos lá no livro de Isaías, que nós vamos finalizar aqui agora. Quem quiser acompanhar na sua Bíblia, Mateus 27, 45, vai dizer assim: desde a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona. Para você que não sabe, a hora sexta era meio-dia, era 12 horas, é hora do sol picante, era a hora que o sol estava sobre, no sentido bem em cima, a cabeça do mestre. Mas nós vamos ver, conforme eu li, que houve trevas sobre toda a terra,
até a hora nona. Isso quer dizer que da meio-dia até as 3 da tarde, o nosso Jesus ficou por 3 horas ali pendurado, agoniando e agonizando com as suas marcas, tendo que suportar as pessoas que estavam ao redor, os guardas zombando e gritando: se tu é rei dos judeus, desce da terra e salva a ti mesmo. Se tu falaste tantas coisas que faria, por que não salva a ti mesmo? Foram 3 horas de muita agonia, de muito sofrimento. E aí, Mateus 27, 46, e perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lema sabactani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? E a mensagem que eu trago nesta noite, para cada um de nós, para a igreja do Senhor, é que Deus não desampara a sua igreja. Deus não desampara a sua igreja. Aleluias. Senhor nosso Deus está aqui, se faz presente. Aleluias. Basta somente você crer. Pela fé você pode contemplar o Senhor Jesus aqui de braços abertos, abençoando a cada um de nós na noite deste dia, dizendo para que tu creias que jamais Ele te desamparará, que jamais Ele largará a sua família, e que Deus está ao teu lado, aconteça o que acontecer, mas Ele não desamparará a tua igreja, porque o seu Filho se deu ali na cruz do Calvário por mim e por você. Aleluias. E aí nós vamos encontrar às 3 horas da tarde, Marcos 15, 37, o que nós lemos lá no início, e Jesus, dando um grande grito, veio a expirar, Ele veio a morrer. A Bíblia fala que o véu se rasgou de alto a baixo, os sepulcros foram abertos, o chão tremeu, e por isso nós estamos aqui, porque o Mestre, 3 dias depois, iria ressuscitar e está à destra de Deus Pai. Aleluias. Quantos creem que Jesus está aqui na noite deste dia? Quantos creem que o Senhor nosso Deus está trabalhando na sua vida, na vida da sua família, no seu lar, no teu trabalho? O Deus a qual nós servimos, que jamais desampara a sua igreja. Aleluias. E você está com o coração, nesta noite, um coração contrito, e a Bíblia diz: a um coração quebrantado e contrito, Deus não desprezará. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Aleluias. E mesmo que você, depois de tudo que nós pregamos, que nós falamos, você ainda se sinta desprezado, lembre-se de João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu teu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você se sente desprezado? Deus deu o seu único Filho por mim e por você. Deus deu o seu único Filho para sofrer tudo isso que nós relatamos aqui, para que nós possamos desfrutar da presença do Espírito Santo de Deus, para que possamos ter a presença de Deus em nossa vida, para que possamos ter a convicção e certeza que se amanhã alguém estiver chorando por nós, por causa da nossa morte, nós estaremos com Cristo e com Deus nas alturas. Isto é o que nos consola, porque Deus não desampara a sua igreja, porque Deus não desampara os seus, aqueles que vivem na sua presença em verdade. Aleluias. Deixa eu te falar uma coisa. Billy Graham, pregador famoso americano, um dia visitou uma atriz famosa, famosíssima, pregou o evangelho a ela,
E ela simplesmente disse assim para ele: eu não preciso do teu Deus, eu tenho tudo, eu tenho bons amigos, eu tenho dinheiro, eu tenho a minha profissão, eu não preciso do teu Deus. Uma semana depois, ela foi encontrada morta em seu apartamento. Eu tenho o nome dela aqui, mas eu não vou dizer. Mas vou dizer o nome de uma pessoa que todos, ou quase todos, pelos anos que aconteceram, talvez nem todos se lembram, um candidato à presidência da República no Brasil. Um dia ele disse assim: se o meu partido me apoiar, nem Deus me tira da presidência. Os mais velhos saberão quem é. Tancredo Neves. Este homem recebeu o apoio do seu partido, mas no dia de subir a rampa, no dia da sua posse, uma doença tomou conta da sua vida, e ele não assumiu, porque ele brincou com o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso. Aleluias! Esse é o nosso Deus, esse é o Deus que nós servimos, esse é o Deus que tem falado ao seu coração: não desista, não desista, faça o que é correto, faça com que Deus olhe para ti como olhou para Zacarias, como olhou para Maria, para José, para Isabel. Que Deus ache graça em ti diante dos teus olhos. Viva uma vida perfeita diante de Deus. Pense em tudo que nós estamos fazendo, como estamos vivendo no nosso dia a dia, o que nós temos feito para Deus. Muitas vezes tão pouco o Senhor requer de nós. Acordamos, trabalhamos, corremos, e Deus tem chamado a cada um de vocês, Deus tem chamado a cada um de nós. Quantas vezes você ouviu a voz de Deus falando claramente ao teu ouvido: vem, vem, eu tenho a vida eterna para ti, vem que eu tenho bênçãos para ti, vem que as portas se abrirão para ti. Com todo esse sofrimento de Cristo que nós relatamos aqui nesta noite, creio eu que muitos aqui já fizeram promessas. Geralmente toda virada de ano, né, aquele monte de promessas: esse ano eu vou ser diferente, este ano eu vou servir a Deus de maneira diferente, este ano eu quero ser abençoado por Deus, este ano eu vou me batizar, este ano eu vou consertar meu casamento, este ano eu vou. Todos nós somos assim. Irmão Paulo não é diferente de vocês, não. Mas nesta noite, Deus nos diz que Deus não desampara a sua igreja, que Deus está com as suas fortes mãos, com as suas potentes mãos sobre cada vida. Mamorinha, vamos doar aquele hino. Eu convido a igreja, com a permissão do pastor, a se colocar de pés. Nós já vamos terminar.